Bem-vindos ao Mundo Enriquecedor. Hoje você descobrirá algo que te levará rumo a novos horizontes. Então, venha conosco nessa descoberta. Imagine viver em um mundo onde sua carteira não estivesse cheia de moedas de metal ou notas de papel, mas de pequenos discos doces de chocolate. Parece uma fantasia infantil, não é? Mas e se eu dissesse que, em determinado momento da história, houve quem acreditasse que o chocolate poderia se tornar uma moeda oficial na Europa? Visualize comerciantes trocando não barras de ouro, mas caixas de chocolate. Crianças olhando com olhos brilhantes para o dinheiro que também era um doce irresistível. Mas, ao mesmo tempo, imagine a tensão. Como manter um sistema econômico baseado em algo tão frágil, tão perecível, tão tentador? Essa é uma das histórias mais bizarras e fascinantes do universo monetário, uma tentativa ousada, quase inacreditável, de transformar o doce símbolo do prazer europeu em base para transações sérias. Um episódio que mistura economia, cultura, desejo e, claro, um toque de loucura coletiva. E é justamente essa aventura improvável que vamos explorar hoje, um experimento que revelou não só os limites da criatividade humana, mas também os dilemas eternos sobre o que realmente dá valor ao dinheiro. Fique até o fim para descobrir como a moeda de chocolate marcou seu lugar nas páginas mais curiosas da história econômica. Séculos atrás, o chocolate já não era apenas uma guloseima, ele havia conquistado o coração da Europa. Importado das Américas no século XVI, rapidamente deixou de ser apenas uma bebida amarga e ritualística dos povos maias, tornando-se um símbolo de luxo nas cortes europeias. Em palácios franceses e espanhóis, era servido em xícaras de porcelana, cercado por rituais que combinavam poder, ostentação e desejo. Mas no século XVIII, o chocolate estava prestes a viver um salto ainda mais ousado. Na medida em que o açúcar se tornava mais acessível e a produção do cacau crescia, surgia a ideia de prensar o chocolate em pequenos discos, semelhantes a moedas. A princípio, eram apenas brindes de festas aristocráticas ou lembranças simbólicas em casamentos nobres. Porém, em meio às crises de moedas metálicas, onde o cobre e a prata escasseavam, alguns visionários começaram a flertar com a possibilidade de que esses discos doces pudessem de fato circular como dinheiro. Imagine uma feira na Baviera ou em Viena, onde camponeses chegavam com sacos de batatas e voltavam para casa com pequenas moedas marrons de chocolate. A cena pode soar cômica, mas fazia sentido para aqueles que buscavam soluções alternativas em tempos de inflação ou guerra. Afinal, se o dinheiro tradicional perdia valor rapidamente, por que não apostar em algo tangível, desejado por todos e que carregava consigo um apelo universal? Esse raciocínio lembrava, de certa forma, experiências com moedas de sal, grãos de cacau e até mesmo conchas em outras culturas. O chocolate, portanto, entrava nessa mesma lógica ancestral, usar aquilo que era valorizado coletivamente como meio de troca. O contexto político da época, marcado por disputas territoriais, fome e altos tributos, também contribuía para dar fôlego a essa ideia excêntrica. Não se tratava apenas de uma brincadeira, mas de uma resposta criativa a uma crise real. Hoje, olhando em retrospecto, pode parecer uma loucura, mas basta observar os tempos atuais para entender o paralelo. Já não estamos vivendo um mundo onde moedas digitais e ativos intangíveis, como criptomoedas, tentam definir o valor do dinheiro? A moeda de chocolate, embora bizarra, não deixa de ecoar esse mesmo impulso humano de reinventar constantemente a forma como trocamos, compramos e acumulamos riquezas. Assim nasceu uma tentativa que, embora efêmera, marcou profundamente o imaginário econômico da época. E seria na sequência que os desdobramentos mais curiosos iriam surgir. O uso da moeda de chocolate não se consolidou como um sistema oficial em grandes impérios, mas encontrou espaço em nichos regionais e momentos de crise. Registros apontam que em algumas feiras locais, principalmente durante períodos de escassez de cobre, pequenas moedas de chocolate eram aceitas em transações menores, especialmente para trocas rápidas de alimentos ou utensílios domésticos. Aparentemente, funcionava bem em mercados curtos, de ciclo imediato. Afinal, o chocolate não tinha vida útil longa. E esse, ironicamente, foi seu grande problema. Ao contrário da prata ou do ouro, ele derretia no calor, estragava com o tempo e podia simplesmente comido. E é aí que o elemento humano entra em cena. Muitos comerciantes reclamavam que parte da moeda circulante desaparecia misteriosamente. Não era roubo, mas tentação. Imagine uma criança faminta vendo na gaveta do pai não moedas frias de metal, mas discos doces prontos para serem devorados, ou mesmo adultos, em tempos de fome, transformando o dinheiro em alimento. Esse fator minava qualquer tentativa de consolidar o chocolate como uma base econômica sólida.
Ainda assim, o impacto cultural foi enorme. A ideia se espalhou como curiosidade e, por um tempo, o chocolate passou a simbolizar não só prazer e luxo, mas também um experimento de inovação monetária. Não é à toa que, séculos mais tarde, as indústrias adoçaram a lembrança desse episódio criando as famosas moedas de chocolate, embrulhadas em papel dourado, ainda populares em épocas festivas como o Natal. Outro efeito interessante foi o debate que gerou entre economistas da época. A questão era: o que dá de fato valor ao dinheiro? Seria a durabilidade, a aceitação coletiva, o desejo humano? O chocolate, nesse sentido, expôs os paradoxos da economia. Se todos concordassem que ele era dinheiro, poderia funcionar, até que sua natureza física mostrasse os limites da experiência. Curiosamente, a moeda doce antecipava dilemas que voltariam em escala global séculos depois. Basta olhar para os ativos digitais e criptomoedas, intangíveis, voláteis, mas sustentados por uma crença coletiva. A moeda de chocolate, com sua fragilidade, funcionou quase como um protótipo de laboratório para refletirmos sobre como o valor é criado e aceito. Ao fim, embora tenha fracassado como modelo econômico, deixou uma marca duradoura. E o impacto simbólico talvez tenha sido até maior do que o prático. O chocolate se consolidou como símbolo cultural e econômico, não mais como moeda séria, mas como lembrança lúdica de que até os sistemas mais sólidos podem nascer de ideias inusitadas. A história da moeda de chocolate nos lembra que a economia nunca foi um campo rígido ou imutável. Pelo contrário, sempre foi um espaço de experimentação, criatividade e, muitas vezes, de tentativas que parecem absurdas aos olhos modernos. Mas é justamente nessas tentativas que encontramos lições profundas. O episódio nos mostra que o dinheiro não é apenas metal, papel ou código digital. Ele é, sobretudo, confiança. É a crença coletiva de que algo, seja ouro, criptomoeda ou chocolate, pode servir como base de troca. Sem essa confiança, nenhum sistema monetário se sustenta. Também revela os limites práticos do desejo humano. O chocolate pode ter sido irresistível, mas sua fragilidade mostrou que o dinheiro precisa de mais do que apenas apelo emocional. Ele precisa resistir ao tempo, às tentações e às crises. E, ao mesmo tempo, precisa carregar consigo um símbolo que todos reconhecem. Curiosamente, a moeda de chocolate continua viva em nossa cultura. Hoje, ela aparece nas mãos de crianças em festas, embrulhada em papéis dourados que simulam moedas reais. Uma lembrança divertida de que, por um breve instante da história, alguém ousou sonhar que o doce poderia mover economias. E talvez essa seja a maior lição. O valor do dinheiro está sempre em transformação. O que hoje parece absurdo pode ser amanhã o centro de um sistema global. Afinal, quem poderia imaginar que arquivos digitais invisíveis, as criptomoedas, valeriam bilhões de dólares? A moeda de chocolate foi apenas um capítulo curioso dessa longa jornada da humanidade em busca de novas formas de representar valor. Então, quando você vir uma simples moeda de chocolate no próximo Natal, lembre-se, por trás daquele doce há uma história real de ambição, desejo e experimentação. Uma história que conecta o passado com o presente e nos convida a refletir sobre o futuro. E agora eu quero saber de você. Você acredita que algo tão inesperado quanto o chocolate poderia, um dia, voltar a ser usado como moeda? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e continue conosco nessa viagem pelas histórias mais fascinantes do dinheiro e da economia. Até o próximo episódio do Mundo Enriquecedor.